Olá pessoal, muito boa noite. Vamos fazer uma horinha aqui, um segundinho, para esperar o pessoal entrar para nos acompanhar nesta live aqui do Santa Genoveva, tá? Eu já quero dizer que é um prazer muito grande contar com vocês nessa live do Santa Genoveva, quando iremos discutir um assunto de grande, de enorme importância para todos nós, que é do câncer e suas várias faces de tratamento, suas causas e sua relação com esse confinamento provocado pela pandemia do coronavírus. Essa pandemia parou o mundo, como todos nós sabemos. O comportamento das pessoas já não é o mesmo e tivemos que nos adequar para conter a evolução dessa doença. É um papel que cabe a todos nós, a cada um de nós. Muitas pessoas focaram 100%, estão focando ainda 100% no Covid-19 e esqueceram das outras doenças, como o câncer, que é a segunda doença que mais mata no mundo e no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde. E é disso que vamos falar, porque os tratamentos oncológicos não devem ser interrompidos de maneira nenhuma nesta pandemia. A nossa convidada de hoje, que já está aqui conosco na tela, é a doutora Natália Almeida, oncologista do Santa Genoveva Complexo Hospitalar. Doutora Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer muito grande tê-la conosco nesta live. Boa noite. Obrigada, Orley. Boa noite. É um prazer e é muito importante a gente ter essa oportunidade de falar sobre um tema, né, que é relevante e, sobretudo, caracterizar essa situação na nossa cidade, né? Porque eu acho que às vezes a gente sabe mais de como está a situação em São Paulo, às vezes, do que de como está aqui. E acho que esse espaço vai ser muito legal justamente para a gente poder pontuar alguns pontos muito importantes. Doutora Natália, muitas pessoas deixaram de comparecer ao hospital, obviamente com medo de contágio, essa coisa toda, e interromperam os exames de rastreio. Essas pessoas estão com os exames atrasados. Qual que é o perigo disso? Então, a gente sabe, né, como a gente vem fazendo a campanha do Encontro com Especialista, que os exames de rastreio ajudam a aumentar a chance de cura do câncer. Porque quando a gente consegue fazer o rastreio, a gente detecta o câncer num estágio mais precoce e a gente consegue fazer tratamentos com chances curativas. Diante da situação de pandemia, foi orientado que os pacientes, de maneira geral, que tivessem exames de rastreio e estivessem assintomáticos, postergassem esses exames, né? Então, isso aí foi uma orientação de todas as sociedades médicas para não fazer mamografia de rastreio agora, não fazer colonoscopia de rastreio agora, e isso vai ficar para depois. Porém, os pacientes, às vezes, negligenciam um pouco os sintomas. Então, o que são os sintomas? A gente precisa deixar bem claro. Quando você pode atrasar seu exame de rastreio, né? Então, por exemplo, as mulheres que tiveram mamografias normais, não tem problema esperar 6 meses para fazer a mamografia que a gente faz anualmente. Mas tem mulheres que têm alterações, que precisam ser acompanhadas, que já tinham um nódulo ali suspeito, que na época foi orientado de fazer depois de 6 meses um segmento. Então, isso atrapalha, né? Quando a pessoa tem alguma alteração no exame prévio e já era para fazer agora, aí fala, não vou fazer em março e deixa para fazer em agosto. E aí, às vezes, o que estava pequenininho no exame de outubro do ano passado pode aparecer numa situação muito mais alastrada em outubro desse ano, né? Então, esse é o risco. O câncer, como outras doenças sérias também, ele não espera, né, doutor? Então, esse rastreio é mais que importante para prevenir uma sobrecarga da doença, vamos dizer assim. Isso com certeza. O que a gente quer alertar não é para aterrorizar as pessoas, de falar, ai meu Deus, o câncer não espera, e se eu tiver com câncer agora e eu estou dentro de casa? Não é isso.
é para a gente orientar melhor o que fazer, a quem você procurar, se você perceber que tem alguma coisa errada. Porque no Brasil, e aqui na cidade também, a gente tem um problema muito grande com as pessoas que, quando tem qualquer coisinha, vai direto no pronto-socorro. E o pronto-socorro já é o pior lugar para você ir normalmente. Imagine agora que a gente está, né, diante de uma pandemia e entrando nos meses frios, que piora, aumenta o volume de gripe, resfriado também. E, assim, tem coisas que realmente não é para ir no pronto-socorro, né? Mas, assim, eu percebo que muitas vezes os pacientes não sabem aonde eles têm que ir. Então, por exemplo, uma mulher que palpou o nódulo na mama agora, estava em casa e fez o autoexame, ela não tem que ir no pronto-socorro, ela não tem que ir na unidade de internação, ela pode procurar o médico através do atendimento ambulatorial, que é no consultório, né? Isso precisa ficar muito claro também, porque como as pessoas estão com medo de sair de casa e principalmente com medo de ir até o hospital, a gente precisa deixar claro que a entrada do pronto-socorro do hospital é uma, e até agora está separado, né? Tem uma entrada para um pronto-socorro para sintomas gripais e outro pronto-socorro para as outras causas, como causas cardiológicas. A entrada para a internação é outra, e quem vai só passar em consulta médica ou fazer um exame de imagem ou vai só fazer um exame de sangue, não passa por esses locais, né? Então, são acessos completamente diferentes. Então, se a pessoa está sentindo alguma coisa em casa, por exemplo, está com dor e a dor não passou, ou então percebeu um nódulo na mama, ela não tem que ficar com medo, porque ela não vai precisar entrar no hospital para passar por um atendimento médico, né? Não é para ir no pronto-socorro por conta dessas coisas, né? Esse aviso que a senhora está dando aí é muito importante e serve, inclusive, né, doutora Natália, para as outras especialidades do hospital, pediatria, ginecologia, tudo. Basta agendar. Não é dizer que o hospital está fechado, né? Exatamente. Basta, né? O médico E está é lá. muito importante falar isso mesmo, porque até falando de outras doenças, o pronto-socorro cardiológico de vários hospitais diminuiu bastante, né, o volume de pacientes. Então, assim, não é que os pacientes deixaram de ter dor torácica, não é que os pacientes deixaram de infartar, é que eles estão com medo de procurar o atendimento e se contaminar. É natural. Mas, né, a gente precisa deixar claro, como nós oncologistas precisamos deixar muito claro para os nossos pacientes que estão em quimioterapia, que se eles tiverem febre, por exemplo, não pode tomar dipirona e ficar em casa, né? Eles precisam entrar em contato com o médico que está responsável pelo caso. Então, o paciente entra em contato com a gente, liga, avisa, olha, doutor, eu tive febre, e aí a gente orienta como funciona o fluxo, porque obviamente não é para ele ir lá no pronto-socorro do Covid normal, né? Ele tem que ir através de um fluxo direcionado, para evitar que ele tenha contato com outras pessoas, porque justamente os pacientes que estão fazendo tratamento oncológico ficam com a imunidade baixa durante a quimioterapia, né? Então, aumenta o risco mais ainda. Então, a gente tem que ter uma série de cuidados que, no nosso caso, no Hospital Santa Genoveva, a gente teve e está tendo para não deixar isso em casa, né? Certo. Tem algumas recomendações, doutora Natália, que eu gostaria que a senhora, aproveitando essa live com a senhora, que a senhora ratificasse as recomendações de alguns exames de rastreio recomendados pelo Ministério da Saúde. Quais são? Então, eu vou falar de maneiras gerais aqui, porque tem muito conflito. Como agora o mundo todo está vendo como a gente decide as coisas na medicina, né? Que nem tudo é preto no branco. Eu vou falar de maneiras gerais o rastreio, tá? Então, por exemplo, as mulheres têm que começar a partir dos 40 anos, se não tiver nenhum fator de risco, a fazer a mamografia anual. E isso tem que ser individualizado, né? Tem pacientes que têm fator de risco, tem pacientes que às vezes tenta fazer a mamografia, a mama é muito densa, tem que fazer ultrassom para complementar, tem pacientes que têm que fazer ressonância. Mas, em suma, mamografia uma vez ao ano, a partir dos 40 anos. As meninas, depois da primeira relação sexual, após 3 anos, elas já têm que começar a fazer também o exame preventivo, né? Que é o Papa Nicolau. Ou seja, tem que passar na consulta com o médico ginecologista e fazer um acompanhamento anual.
para prevenir o câncer de colo de útero, né? Para detecção precoce, na verdade, o que previne é a vacinação contra o HPV. Além disso, para os homens, começar a fazer o exame de PSA, que é um exame de sangue, a partir dos 50 anos, também se não tiver nenhum fator de risco, porque às vezes precisa começar antes, e passar na consulta com o urologista para fazer o exame clínico, né? E além disso, homens e mulheres é recomendado que façam colonoscopia também a partir dos 50 anos, e aí já é um pouquinho mais espaçado, não é anual, a cada 5 anos, né? Mas também vai mudar um pouquinho a depender dos achados de exame. Às vezes precisa repetir um pouquinho antes dos 5 anos, né? Não é da área da senhora, mas é importante que se diga que o exame de colo retal, para os homens é essencial para a detecção de um possível câncer, de uma doença maligna. É isso? Assim, isso também é uma situação um pouco controversa, né? Esse exame do toque retal envolve um tabu muito grande que a gente vem tentando tirar. Uhum. E hoje em dia se questiona um pouco o valor desse exame e sabe-se que ele sozinho não é sensível, né? Então a gente teria que fazer o exame do toque retal com o PSA, pelo menos. E aí tem casos que precisa fazer ressonância, que precisa investigar um pouquinho melhor. Mas, de maneira geral, é basicamente isso mesmo. Uhum. Nós queremos aproveitar e agradecer ao pessoal que nos acompanha aqui nesta live. São pessoas de Belém, de Brasília, de Uberaba e algumas do interior de São Paulo. Muito obrigado, pessoal. Sejam todos muitíssimo bem-vindos aqui com a gente. Doutora Natália, como orientar os pacientes em relação aos exames de rastreio? Adia ou não adia? Frente a esse problema. A senhora já falou um pouco sobre isso, mas é bom a gente ratificar. Eu acho que tudo tem que ser bem individualizado e geralmente tem um médico assistente que está ali acompanhando, né? Então, por exemplo, as mulheres fazem mamografia, levam no mastologista ou no ginecologista, pelo menos, que aí também vai fazer o exame de colo de útero. Os homens que fazem o PSA já tem um urologista ali que acompanha. E a colonoscopia aí vai ficar ou no clínico ou no médico gastro. Então, o ideal é perguntar para o médico. Porque, assim, se o paciente teve um exame anterior, recente, de um ano atrás, normal, a gente presume que ficar 6 meses atrasado não vai trazer grande impacto, né? Agora, os pacientes que já tinham alguma alteração no exame anterior e que teriam que repetir anualmente a rigor ou repetir com menos, com 6 meses, eles não podem atrasar, né? E principalmente se tiver algum sintoma, porque o que está deixando nós médicos e oncologistas bem angustiados é que a gente só tem 2 meses de isolamento aqui em Uberlândia, né? E a gente já está vendo alguns casos que, por conta do atraso, principalmente no SUS, né, entre o paciente conseguir uma consulta, conseguir fazer o exame, a gente está vendo alguns casos muito avançados. E, às vezes, de coisas que não deveriam passar batido, lesões na mama muito grandes, né, e que a gente, por exemplo, fala na campanha do Encontro com Especialista que o autoexame, ele serve, mais ou menos como toque retal, não sozinho, né? Então, o autoexame das mamas, ele vai servir para a mulher detectar alguma coisa grosseira. Óbvio que a mamografia é bem mais sensível, né, do que fazer o autoexame. Mas, pelo menos, faz o autoexame em casa, né? Porque, assim, tudo bem que a mamografia do ano passado estava normal e que esse ano, às vezes, se você tinha que fazer em abril ou maio, você vai fazer em outubro. Mas, enquanto isso, faz o autoexame em casa, porque tem algumas alterações que podem dar um sinal, muitas vezes, de câncer avançado, né? Então, assim, a gente tem visto lesões muito grandes, às vezes lesões que já estão acometendo a pele, que estão trazendo retração de mamilo, né? Às vezes o mamilo fica invertido, e aí a gente pergunta para a paciente, mas você não viu? Não, eu vi, mas eu achei que não era nada, e aí vai passando, e quando a gente vê, tá a doença avançada, sabe? Tem os pacientes também, né, doutor? Os pacientes assintomáticos, que não estão sentindo nada, falam, estou bem, então deixa para lá. E tem os pacientes do grupo de risco,
que são os idosos, os diabéticos e os imunodeprimidos, né? Esse Isso. pessoal tem que ter um cuidado maior, né? Com certeza. E por isso que eu falo, assim, sempre tem que comunicar seu médico, né? Porque o médico que acompanha o paciente, ele sempre vai saber, né? Se o paciente, por exemplo, tem um diabetes avançado, um diabetes de difícil controle, o paciente idoso, cheio de comorbidade, vai sair de casa agora para fazer um exame de rastreio, uma colonoscopia? Não, não é prudente fazer isso, né? Se o paciente está assintomático e é um paciente de risco, não tem por que se submeter a uma colonoscopia agora. Mas acontece às vezes do paciente estar tendo sangramento nas fezes e não perceber, ou então saber, achar que às vezes é um sangramento de hemorroida, mas é importante lembrar que é diferente o sangramento hemorroidário, ele costuma ser o sangramento vivo, né? O sangue vivo, vermelho, mais aberto, e o sangramento de lesões suspeitas, geralmente é o sangue digerido, né? Ou o sangue meio misturado ali com as fezes também. E é importante observar essas coisas, porque aí é um caso já que não dá para esperar até outubro, entendeu? Está chegando informação aqui na nossa tela, não dá para identificar a pessoa que mandou, que uma triste informação, aliás, que 70 mil consultas oncológicas foram canceladas no estado de São Paulo por conta da pandemia. Com certeza, isso vai causar um impacto negativo na sobrevida de muitos pacientes daquela região. Isso aí que Tristíssimo. mandou foi meu colega Rodolfo Gadia, ele também é oncologista aí no hospital. E foi Gadia, boa noite, seja bem-vindo. Então, é bem triste mesmo. E por isso que a gente quer alertar, porque antes da situação dos números no Brasil começarem a crescer, já tinha saído um estudo holandês que tinha mostrado, em um estudo inglês, na verdade, que tinha mostrado um aumento de 20% na mortalidade de câncer no Reino Unido, depois que começou a pandemia. Depois saiu esse estudo holandês mostrando o impacto, né, a quantidade de casos que deixaram de ser diagnosticados, as consultas desmarcadas, e agora a gente já tem o nosso dado, né? E São Paulo, assim, o estado mais afetado no Brasil, com um número absurdo de casos, e até saiu uma matéria no Estadão, que eu comentei, com o Paulo Hoff, que é o diretor do Instituto do Câncer da USP, com os dados, né, de São Paulo, e ele alertando justamente porque o Brasil, o SUS tem um problema muito grande com a demanda dos pacientes, e se tudo isso está sendo desmarcado agora, como vai ser lá na frente, né? A gente vai ter uma fila muito maior quando todos os pacientes resolverem voltar a fazer os exames e os serviços reabrirem. Isso vai ser uma situação um pouco complicada para a gente. Tem um questionamento que nós recebemos aqui através das redes sociais. É o seguinte: minha avó materna faleceu de câncer de útero. Logo, minha mãe descobriu endometriose profunda. É possível que geneticamente eu tenha algum desses problemas? Não quer dizer necessariamente, porque o câncer de colo de útero ele está muito mais relacionado ao HPV, que é um vírus, né? E aí a gente tem a vacina disponível no Brasil, mais para faixa etária de 9 a 13 anos pelo SUS. E fora dessa faixa etária, a vacina é disponível, mas tem que pagar. Então, é por isso que como essa recomendação da vacinação de 9 aos 13 anos, ela foi um pouco tardia para as mulheres que agora já estão com 40 anos, a gente sempre orienta de fazer o exame preventivo para detecção precoce. Então, a rigor, o câncer de colo de útero não costuma ter tanto correlação genética. E a endometriose é uma doença benigna, né? Ela não tem nada de caráter associado à malignidade, não é câncer. Apesar de que muitas vezes a endometriose profunda ela é estadiada como se fosse, né, estágio 1, 2, 3, 4, e pode causar implantes abdominais e tudo, mas não é câncer. Então, provavelmente não tem nenhuma correlação, mas você tem que fazer o exame preventivo anual, como todas as outras mulheres. Não tem nenhuma recomendação específica nesse caso. Não tem indicação de fazer um rastreio diferente.
Doutora Natália, um terço das mortes causadas por 20 tipos de câncer no Brasil poderia ser evitado com mudanças no estilo de vida. Tabagismo, consumo de álcool, excesso de peso, alimentação não saudável e falta de atividade física são fatores que, associados a 114 mil casos de doença, é o 27% do total, totalizam 63 mil mortes por ano no Brasil. Pura falta de cuidado. Como é que a senhora analisa isso? Isso é uma situação bem complicada, né? Porque muitas vezes a gente vê no consultório a pessoa carregar uma culpa muito grande quando recebe um diagnóstico de câncer, principalmente nas pessoas que fumam. E isso não é legal, né? Obviamente não é para a pessoa ficar se culpando por conta disso. Mas a gente tem que fazer o alerta de que realmente mudar o estilo de vida é necessário, não só para prevenir o câncer, como para prevenir diversas outras doenças. Porque muito se fala sobre a associação de tabagismo com câncer de pulmão. Mas o tabagismo está associado com inúmeros outros tipos de câncer, né? Como, por exemplo, câncer de garganta, como, por exemplo, câncer de rim, câncer de bexiga, câncer de esôfago, o sobrepeso também, a obesidade. Então, teve aquela história, por exemplo, de que o açúcar alimenta o câncer. A gente não tem nenhuma evidência de que isso é verdade. Mas a gente sabe que pessoas obesas e, consequentemente, aquelas pessoas que têm, né, que têm uma dieta inadequada, uma dieta mal balanceada, pobre em nutrientes, elas acabam tendo maior incidência de câncer do que quem não. Né? Mas, assim, eu fico um pouco receosa até de falar isso, porque a gente não pode dar o peso, a culpa a isso. Porque, assim, muita gente fuma e não tem câncer. E tem pessoas também que fazem tudo certinho, que têm uma dieta super regular, que fazem atividade física, que se cuidam e vão ter. Mas a gente, dentro do nosso possível, tem que tentar ter uma alimentação saudável. Nosso corpo não tolera o sedentarismo. Não fomos feitos para ficar em casa o dia inteiro, muito menos sentados e deitados no sofá, né? Então, a gente tem que se movimentar, tem que fazer atividade física, tem que restringir o consumo de álcool. Muitas vezes eu falo que eu vejo um etilismo mascarado, né? Porque a gente percebe, assim, no dia a dia, é muito fácil saber quem bebe todo dia uma dose de cachaça, de pinga. Você sabe que aquilo é um problema. Mas tem gente que, às vezes, bebe uma garrafa inteira de vinho de quarta a domingo, né, por dia, e parece que não tá bebendo nada, não. Eu bebo só no final de semana, e o final de semana começa na quarta-feira, né? E não é, assim, uma tacinha de vinho, é muito. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. E eu acho que esse período de quarentena está sendo difícil para todo mundo. E muita gente também está saindo da rotina completamente, né? Da rotina alimentar, da rotina de exercício. Acaba descontando um pouco mais no álcool porque quer relaxar para dormir bem. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque assim, a gente pode, né, se permitir um pouco, mas tem que ter cuidado para não trocar um hábito por outro, né? O modo quarentena, ele não vai durar para sempre, assim, a gente espera e sabe que acabe o quanto antes, que tudo, né, vai voltando ao normal. Mas, assim, trocar um hábito saudável por, agora eu vou, né, beber todo dia, e, enfim, durante esse período, e depois isso se transportar para a sua vida normal, não vai ser legal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas mudanças que estão acontecendo agora para saber que é temporário, que é só para a gente não surtar, né? Que a gente pode se permitir um pouquinho, mas ter cuidado. E não ir com tanta sede ao pote, né, doutor? Com certeza. Doutora Natália, uma pergunta que nos chegou também pelas redes sociais. Quais os sintomas que o paciente deve se atentar em tempos de coronavírus? Alguma doença relacionada ao corona? Tem alguma informação sobre isso? Sintomas em relação ao câncer? Eu não entendi a pergunta, desculpa. O câncer relacionado ao coronavírus, tem alguma relação? Não que a gente saiba, pelo menos por enquanto. Espero que não. Uhum.
Existe também não é um preconceito, talvez um preconceito, de pessoas que têm medo da químio e da radioterapia em função de efeitos colaterais. Os equipamentos hoje são mais modernos, talvez essa cisma seja infundada, né, doutora? Assim, a nossa especialidade, ela está dentro de um tabu imenso, né? A gente não pode falar a palavra câncer, a gente não pode falar de morte, está muito associado na cabeça das pessoas, né? Às vezes a gente vê uma pessoa que está fazendo quimioterapia careca e a gente imediatamente pensa, nossa, aquela pessoa ali está careca, está fazendo tratamento contra o câncer, coitada, vai morrer. E às vezes não, a paciente vai curar. A gente está fazendo aquilo ali para ela curar e vai viver muitos anos e lá na frente vai vir a falecer de outra coisa. Né? Então, Então, o câncer não necessariamente é uma sentença de morte, né, doutor? não, de maneira alguma. Então, assim, existe esse estigma da doença que eu sempre falo, quem me conhece sabe, minhas pacientes sabem, que o meu objetivo é tirar esse estigma da doença, é tirar esse peso. A gente tem que falar sobre isso, a gente tem que alertar que nem todo mundo vai falecer, né? Que a gente tem diversos meios de tratamento, não é só quimioterapia. Existem muitas quimioterapias que nem cabelo cai. Então, às vezes, você vê uma pessoa que você nem sabe o que ela está passando, né? Tem gente que realmente não deixa transparecer. Então, às vezes, eu falo também que, por exemplo, se você entrar numa sala de espera de oncologia, que agora a gente não tem mais isso, né? Mas antigamente você entrava na sala de oncologia, principalmente no Hospital do Câncer, que é bem cheio, às vezes você não sabe quem é o paciente e quem é o acompanhante, né? Porque realmente, às vezes, as pessoas estão passando por alguns tratamentos mais leves, ou então já fizeram o tratamento, já terminaram, estão só em segmento. Existem o que a gente chama em oncologia de cenários de doença, né? Então, existe a doença localizada, existe a doença metastática, e para cada tipo de cenário, a gente vai ter agressividade de tratamento e tratamentos diferentes, né? A gente não vai tratar uma pessoa que está com a doença avançada e que vai ter que conviver com o tratamento para sempre, da mesma forma que a gente trata alguém que vai curar. Porque isso é uma coisa muito importante também que eu queria comentar, é o seguinte, o câncer hoje em dia, às vezes em doença metastática, tem se tornado uma doença crônica, né? Então, assim, em alguns casos, as pessoas vivem anos tratando. Então, a rotina de exame de sangue, de consulta com oncologista, de exame de imagem, aquilo vai fazer parte da vida da pessoa, né, com câncer, por muito tempo, às vezes. Então, a gente sempre orientou os pacientes a pensar da seguinte maneira: você não pode deixar para fazer depois que o tratamento acabar as suas vontades. Você tem que ir fazendo agora, porque o tratamento vai fazer parte ali da sua vida. Não fique fazendo sua vida em função do câncer, de quando o tratamento acabar. Ah, mas depois que eu fizer a quimio, eu vou viajar. Ou depois que eu fizer a rádio, eu vou sair do emprego. Sabe? Tem que conciliar as coisas, porque muitas vezes isso vai se prolongando. E no cenário de pandemia, como que a gente vai falar para os pacientes manterem a vida normal em relação aos tratamentos? Não dá mais, ninguém está com a vida normal, né? Então, até em relação aos exames de sangue, que faz parte demais da rotina dos nossos pacientes, praticamente a cada 2, 3 semanas tem que ir no laboratório colher o exame de sangue, que a gente teve que orientar, olha, se possível, não vai no laboratório, tenta fazer a coleta em casa, ou então tenta ir no laboratório mais vazio, no horário mais vazio, porque todo mundo vai colher o exame de sangue de manhã, às vezes a gente nem precisa que seja em jejum. Então, assim, a gente tem que ter esse jogo de cintura para conseguir orientar os pacientes, porque é muito difícil. Às vezes eles estão com planos de querer viajar, de querer ver a família, né? E aí agora não pode mais viajar, não pode mais ver a família, e o risco para eles que estão fazendo tratamento de quimioterapia é maior. Então, se uma pessoa que já está com imunidade normal também não deve ficar se expondo, é complicado isso. Então, assim, isso é um desafio para a gente. E aí a gente precisa entrar junto com a psicologia do lado ali, para ir conversando, entender as vontades dos pacientes, para não deixar passar, né? Isso é muito importante. É uma questão bem complicada. Tem certos prazeres efêmeros, né, passageiros, que a gente tem
A pessoa, às vezes, tem que deixar de lado um pouco para preservar a vida, um pouco da qualidade de vida também, né? Para durar mais. Com certeza. Doutora Natália, a Larissa, pelas redes sociais, ela pergunta quais os sintomas a mulher sente com o câncer no útero ou o câncer de ovários. Então, o câncer de colo de útero, ele pode dar alguns sintomas, como, por exemplo, dor na pelve, e não é uma dor parecida com cólica menstrual, porque às vezes é uma dor que vai demorar, não é relacionada ao ciclo menstrual, então é aquela dor persistente que já passou ali mais de 3 dias, não melhora às vezes com analgésico, perda de peso, sangramento, tem que ficar atento se a pessoa está tendo sangramento, por exemplo, às vezes a mulher já entrou na menopausa e voltou a sangrar. Isso é estranho, tem que ser investigado qual é a causa do sangramento. Ou então, às vezes, a paciente está tendo sangramento desregulado, a menstruação vem e dura mais de uma semana, né? Não, ou mais de 20 dias. Às vezes, isso tem que chamar a atenção, porque, por exemplo, pode não ser um câncer, mas precisa ser avaliado com o médico, né, com o ginecologista, porque às vezes pode ser só um mioma, que é uma lesão benigna que está ali sangrando, mas se você está percebendo, por exemplo, que o sangramento não está vindo no ciclo, de acordo com o ciclo normal, isso é algo que a gente precisa investigar, né, com o ginecologista. Eu vi também, eu acho que ela perguntou do câncer de ovário, não foi? Outra pessoa, talvez. É a questão do ovário, do câncer de ovário também, ela quer saber como é que fica. O ovário já é um pouco mais difícil, porque o câncer de ovário a gente não tem rastreio, né? Então, não existe fazer rastreio de câncer de ovário. Por isso que eu falei ali que a gente tem rastreio para alguns cânceres que, com esses exames, a gente consegue uma detecção mais precoce. Mas a gente não tem um exame efetivo, custo efetivo, né, em termos de políticas de saúde, para detecção precoce do câncer de ovário. Então, o câncer de ovário, geralmente, ele se manifesta para a gente em estágios mais avançados mesmo. E aí a gente costuma ver dor abdominal, aumento do volume do abdômen, às vezes com líquido dentro, perda de peso. Mas a perda de peso que eu tô falando é a perda de peso não intencional. Porque se o paciente está fazendo dieta, está fazendo atividade física, lógico que ele vai perder peso. Mas é aquela perda de peso que você percebe, olha, eu não estou fazendo nada de diferente, eu continuo comendo habitualmente, não faço atividade física, ou então faço na mesma quantidade e eu perdi 3 quilos em um mês, ou então eu perdi 10 quilos em 3 meses. Isso é algo que chama muita atenção, né? Então, de ovário, basicamente, é dor abdominal, aumento do volume abdominal e perda de peso, que são sintomas que mais chamam a atenção para os cânceres de ovário avançados. Uhum. A Vânia, ela pergunta também pelas redes sociais por que o câncer de colo de útero tem mais ou menos a ver com a sua última resposta. Porque o câncer de colo de útero tem aumentado na faixa etária de 25 a 35 anos. Eu acho que também por conta de uma política de rastreio mais intensa, né? O câncer de colo de útero, ele é muito mais presente em países como o Brasil, em desenvolvimento. Então, por quê? Porque a gente não tinha essa política de vacinação contra o HPV, que é o principal fator antes, e porque a gente também não tinha o acesso a todas as mulheres fazerem o exame de preventivo. Então, acabava que a gente diagnosticava mais tardiamente o câncer nas mulheres acima de 40, 50 anos. E, hoje em dia, com o acesso mais fácil, aqui em Uberlândia, por exemplo, a gente não tem esse problema de rastreio, né, de acesso, porque a gente tem um hospital universitário, a gente está numa cidade grande, né? Mas, por exemplo, eu estou falando de cidadezinhas, como, por exemplo, aquelas cidadezinhas ribeirinhas lá do Amazonas, por exemplo, que é super difícil para os pacientes conseguirem ir até um centro onde faça para poder fazer o exame. Então, tem muitas políticas de saúde pública que envolvem, por exemplo, o próprio médico ir numa van e fazer, às vezes, um mutirão de preventivo, porque senão essas mulheres nunca iam fazer, né? Então, assim, um trabalho mais social mesmo, né? Exatamente. Então, assim, quem não tomou a vacina precisa fazer o rastreio anual direitinho, principalmente. Quem tomou também, né?
Mas é muito importante lembrar que não se deve deixar passar. Mas, por exemplo, agora que a gente está, né, nesse cenário de coronavírus, isso aí vai acabar atrasando um pouquinho mais, né? Muitas mulheres não vão fazer agora e vão fazer depois. Esse isolamento social imposto pelo coronavírus, doutora Natália, afeta muito, né, o psicológico do paciente com câncer. É. Eu acho que está afetando o psicológico de todo mundo e para eles mais ainda. Porque o paciente com câncer, eu acho que independente aí do cenário que ele está, se ele vai ser curado ou não, ele está confrontado com o tabu, né, da doença, com a possibilidade de morte, que muita gente que vivendo a vida sem câncer não pensa. Por exemplo, por que que tem gente aí querendo sair de casa? Porque essas pessoas acham que elas não vão pegar, que elas, se pegarem, elas vão sobreviver, que elas não vão precisar ficar internadas, que elas não vão precisar de UTI, que elas não vão precisar de ventilador. Né? Porque diante da menor possibilidade de você pensar, poxa, eu quero ficar internado na UTI, eu quero ser entubada, eu quero ficar no ventilador por 2, 3 semanas, não. Né? Então eu não vou sair porque eu tenho medo de pegar a doença. Eu vou sair só para o necessário, que é, no meu caso, o trabalho com todas as medidas de prevenção. As pessoas com câncer, eu imagino que no momento que você recebe um diagnóstico de câncer, imediatamente a possibilidade de morte, mesmo que não seja agora, ela aparece na sua vida. E aí você começa a retrabalhar tudo isso. Então, essas pessoas, elas não querem perder tempo. Né? Elas não querem falar, eu vou ficar em casa agora e daqui para frente eu vou fazer a viagem dos meus sonhos, porque às vezes assim a gente não sabe como vai ser daqui para frente, se a gente vai ter dinheiro, se a gente vai estar bem, se a gente vai poder fazer o que a gente quer, quando que a gente vai poder. E aí eu tô entrando até para falar um pouco de mim, porque depois que eu entrei na especialidade, eu mudei muito a minha forma de pensar. No sentido de que planejar as coisas era muito fácil, né? Você fazer vários planos e depois que eu conseguir isso, eu quero isso e eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver isso e tudo muito planejadinho. E aí, quando você entra e vê, opa, olha só, tem alguma coisa aqui que não vai te deixar fazer os planos do jeito que você pensou. Eu acho que o coronavírus fez isso com todo mundo. Eu acho que o paciente com câncer ele deve se sentir assim, né? De repente ele estava ali planejando tudo direitinho e veio a doença e falou, olha só, você vai operar agora, você vai fazer uma quimio agora e depois você vai fazer o que você queria ou você vai conseguir fazer aí junto, né? Então eu acho que isso realmente trouxe para a gente um pouquinho do que é ter sua vida, seus planos afetados, né? São peças, às vezes, que a vida prega nas pessoas, né? E nos faz ver também diversas prioridades que nós temos para colocar na frente, né? Doutora Natália, algumas pessoas chegam atrasadas na nossa live. Eu gostaria que a senhora reforçasse aquelas informações do início da nossa live, da importância do prosseguimento no rastreio, nos exames, mesmo com essa pandemia. E reforçar também que o hospital não está fechado. Só questão de agendar. Isso. Eu queria lembrar também uma coisa que eu não falei antes, que é muito importante, que é, se você está com sintomas de gripe, mesmo que seja de resfriado comum, que você acha que não é coronavírus, você tem que procurar o atendimento médico. E aí é importante observar como está o fluxo na sua cidade. Não adianta a gente estar sabendo tudo como está funcionando em São Paulo, qual é o hospital do coronavírus em São Paulo, e não saber como funciona na nossa cidade. Né? Então, por exemplo, no Hospital Santa Genoveva tem um pronto-socorro específico para as pessoas que estão com sintomas de gripe. Então, pessoas com sintomas de gripe não devem ir para consultas de rotina, não devem ir fazer exames de imagem de rotina, não devem ir colher sangue, tem que ir para o pronto-socorro. E lá vai ser direcionado, e ali tem todo um fluxo isolado diferente, né? Então, a gente teve que implementar isso também nos outros consultórios, que pessoas com febre ou com sintomas de gripe não podem entrar na oncologia, por exemplo, na recepção da oncologia. Porque aí, se for, né, mesmo que seja gripe comum, que não seja coronavírus, vai contaminar todo mundo que estiver ali.
Em relação ao atendimento dos exames de rastreio, é sempre importante verificar com seu médico e verificar os exames anteriores. Se nos exames anteriores não tiver nada alterado, nas mamografias anteriores, não tiver nada alterado, na colonoscopia anterior, nada alterado, no PSA estiver normal, tudo bem. Você pode esperar um pouco mais, talvez 6 meses, para fazer o exame ainda esse ano, mais para o fim do ano. Porém, se você tem uma mamografia alterada, com indicação de repetir agora, em 6 meses, você percebeu um nódulo na mama, você está tendo sangramento nas fezes, seu PSA não estava legal, tinha alguma coisa suspeita no toque retal, no último que fez, ou no Papa Nicolau, aí não pode esperar 6 meses, né? Então, principalmente os pacientes que tiveram os últimos exames de rastreio alterados, ou os pacientes que tiverem sintomas, não devem ficar esperando. Os pacientes de risco têm que individualizar com o médico assistente para saber direitinho se deve ir fazer ou não, né? Eu acho que se tiver tudo bem do ponto de vista dos exames de rastreio e for um paciente de risco, não tem que ir agora mesmo, né? Tem que esperar a situação se resolver para não se expor, né? Enquanto a senhora respondia essa pergunta, o Clodoaldo entra com uma pergunta bem parecida com essa. O paciente em tratamento oncológico com sintomas gripais pode fazer o tratamento? Não. Não pode fazer, e isso habitualmente a gente já não fazia no cenário de coronavírus, porque a quimioterapia, eu vou falar primeiro da quimio e depois dos outros tratamentos, porque a gente fala em tratamento oncológico e imediatamente pensa em quimioterapia. Mas a quimioterapia, ela bate demais as células de defesa. Então, se você atender um paciente que às vezes está ali com um resfriado, uma gripe, e ele faz a quimioterapia, que daqui a... Aí depende do ciclo da quimio, né? Mas assim, que vai baixar daqui a 10 dias ou daqui a 3 dias a imunidade dele, essa gripinha pode virar uma gripe muito pior, porque as células de defesa dele vão abaixar no meio do ciclo da quimioterapia e ele vai ficar mais debilitado, né? Então, na consulta com o oncologista, por isso que toda vez que vai fazer a quimio, ele tem que levar um exame de sangue e tem que ir na consulta, porque aí a gente vai ver se está tudo bem, se não teve nenhum sintoma de outras coisas, ou de efeito colateral da quimio, para poder liberar. A gente vê o paciente a cada ciclo, né? Mais outros tratamentos, por exemplo, hormonioterapia, comprimido, que não baixa a imunidade, aí não tem problema, né? Às vezes é um resfriado leve e a gente não pode parar o tratamento por conta dele. Mas, assim, quimioterapia que abaixa a imunidade, a gente não pode fazer com sintoma gripal. A Márcia e a Eliane, elas perguntam, câncer é hereditário? Em alguns casos, sim. E aí, algumas famílias, né, que têm mutações genéticas que predispõem ao câncer, elas devem ser rastreadas e acompanhadas por um geneticista de preferência, ou se não tiver na cidade, que é o nosso caso, pelo menos por um oncologista. Porque alguns cânceres, eles são hereditários, tem famílias que têm mutações, né, como, por exemplo, a mutação do BRCA1 e 2 para câncer de mama, tem a síndrome de Lynch também para os cânceres de intestino, e uma série de outras mutações que precisam ser rastreadas. Mas algumas pacientes, às vezes, não estou falando dessas mutações, algumas outras mutações genéticas, elas não são suficientes para causar um câncer, precisa do estilo de vida também, né? Então, assim, não necessariamente porque seu pai ou sua mãe teve um câncer, você também vai ter. É importante tentar traçar na família quem teve e câncer do quê, porque, por exemplo, às vezes, se o pai teve um câncer de garganta, mas fumava muito, isso não quer dizer que a filha e o filho também vão ter, porque às vezes era um câncer que estava relacionado ao tabagismo ou ao HPV, que é o vírus que está relacionado também. Mas tem algumas mutações, por exemplo, o BRCA1 e 2, que são tão predisponíveis a desenvolver um câncer que às vezes a gente precisa recomendar que quem tem essa mutação tire os ovários, tire as mamas, porque a chance de vir a ter um câncer de mama ou de ovário ao longo da vida é muito grande, né? Então, a gente precisa rastrear a família, testar a mutação para saber se o câncer é genético ou não. Nem todo câncer é genético,
e o contrário também. É comum, doutora Natália, a retirada antecipada, prévia, de mama por suspeita de câncer? Não, porque assim, a gente tem a questão dos nódulos mamários, né? Que às vezes, assim, se o nódulo for pequeno e permitir uma cirurgia conservadora, às vezes a gente não precisa tirar a mama toda, porque isso não vai se traduzir numa diminuição. Por exemplo, você tirar às vezes a mama inteira não vai se traduzir numa diminuição da chance desse câncer voltar ou de vir a ter um novo câncer no futuro. Né? Então, tem paciente que acha que porque teve um nódulo, às vezes pequenininho, de 1,5 centímetros, precisa tirar a mama inteira e já quer tirar a outra porque fica com medo. Às vezes, isso não vai se traduzir no ganho, não vai gerar uma redução de 100% de chance do câncer voltar no futuro ou de ter um novo câncer. Mas, para esses pacientes que têm a mutação do BRCA1 e 2, aí já é outro cenário, porque é uma mutação que vai aumentar muito a chance da pessoa vir a ter um câncer na vida, e aí a gente precisa fazer o rastreio mais de perto e programar cirurgias para poder tirar, né, fazer a retirada cirúrgica dos ovários e das mamas. Basicamente, falando de maneira bem geral, porque também nada disso é 100%. Tem paciente que às vezes tem indicação de tirar e não quer tirar. Tem paciente que às vezes tem indicação de fazer o teste, não quer testar, porque fala, doutora, eu não quero saber, eu tenho medo, não quero viver minha vida sabendo que eu vou ter, eu não consigo, né? Então, assim, a gente precisa sempre conversar com o paciente, individualizar com o paciente as opções que ele tem e orientar, né? Porque esse medo excessivo prejudica um pouco. É difícil a pessoa ter segurança e confiança de que mesmo que ela tenha um câncer com 95% de chances de cura, aparece às vezes paciente que fala assim, ah, não, mas eu não quero fazer só o quadrante, eu não quero tirar só uma parte da mama, eu quero tirar a mama inteira, eu quero tirar as duas. E às vezes isso não faz sentido, né? Se não tiver nenhuma mutação, nenhum fator de risco maior. No caso da próstata também, que é responsável pelo maior número de casos de câncer entre homens, essa retirada antecipada também é verificada, doutora? Não, Da inclusive próstata? porque assim, o câncer de próstata, ele tem diversas categorias de risco, né? Existem os cânceres de próstata de baixo risco, de risco intermediário e de alto risco. E aí, risco, tô falando, não risco de morte, né? Risco da doença voltar. Os pacientes com câncer de próstata de baixo risco, hoje em dia, a gente discute até não operar e não fazer rádio e apenas acompanhar, né? Porque às vezes às vezes não. Se for um câncer de baixo risco, é um câncer indolente que vai demorar às vezes anos para vir a dar algum sintoma, algum problema. Então a gente pode monitorizar esses pacientes desde que o rastreio seja feito sem falhas, né? Então, assim, os pacientes que não vão fazer tratamento cirúrgico ou com hormônio ou com químio, eles vão fazer o acompanhamento com as consultas regulares, direitinho. Não pode tratar, não pode faltar, tem que fazer uma biópsia anual. Então, não é só, não vou fazer cirurgia, não vou fazer radioterapia, vou só acompanhar e sumir. Não pode fazer isso, porque aí, às vezes, a gente perde o timing, né? E aí é uma questão interessante, porque, assim, por exemplo, se a gente tivesse que fazer uma cirurgia para um câncer de próstata de baixo risco agora, no cenário de pandemia, nem sempre é a melhor opção, porque às vezes o paciente tem a opção de só fazer o rastreio, não precisa ir no centro cirúrgico, fazer a cirurgia, passar por um pós-operatório, né? Às vezes ele pode ficar sendo acompanhado e vir a fazer a cirurgia depois, caso ele queira, ou se tiver algum problema, se o câncer crescer, se aumentar o grau, né? Se o tumor ficar mais indiferenciado. Só que é muito importante a gente lembrar, gente, que os cânceres, eles não são todos iguais. Câncer de mama não é igual para todo mundo, né? Existem cânceres de mama super agressivos e existem cânceres de mama mais indolentes. Mesma coisa vale para a próstata. Então, não é todo câncer de próstata que pode não ser operado. Tem pacientes que têm alto risco, que precisa começar o tratamento agora, que não dá para esperar, né? Por isso que é importante a avaliação do médico. Porque às vezes eu vejo muitos médicos, até de outras especialidades, virem um paciente com câncer de próstata, às vezes gravíssimo, falar assim, não, mas isso é câncer de próstata, nem no câncer de próstata não tem nada não, tem problema não, volta lá só daqui a 6 meses, e às vezes não é, né? Então, assim, não é tudo igual.
tá? É muito específico, todas as alterações que a gente tem que observar para saber o risco daquele tumor vir a matar o paciente ou não. Uhum. Doutora Natália, para a gente encerrar, a Cleide pergunta: a família do meu pai quase toda tem ou teve câncer, alguns com óbito. Eu tenho que fazer o exame de rastreio? No mínimo, Cleide, você precisa passar com um médico, não agora também, né? Assim, pode esperar um pouco, para avaliar qual tipo de câncer, em qual idade, e tentar fazer uma correlação para descobrir qual possível mutação teria, ou se às vezes esses tumores vieram associados a fatores externos, como por exemplo eu falei, se todo mundo fumava e teve câncer de pulmão, câncer de esôfago, câncer de rim e bexiga, às vezes não quer dizer nada, às vezes era só uma situação de como eles era o estilo de vida, né? Então, às vezes, os tumores induzidos por tabaco não têm correlação genética. Mas, por exemplo, se for outros tipos de câncer que façam alguma suspeita de que tenha, é importante sim, porque aí a gente teria que ver, né, a questão de individualizar no mínimo o rastreio para você. Por exemplo, que eu falei, né? Se a gente tem um câncer de cólon, que é o intestino grosso na família, a gente, de parente de primeiro grau, a gente precisa começar a colonoscopia não com 45 anos, mas 10 anos antes da idade que aquela pessoa teve. Né? Então, se a pessoa teve o câncer com 50, precisaria começar a fazer a coluna com 40. Né? Então, isso pelo menos seria interessante. Uhum. O INCA, o Instituto Nacional do Câncer, ele traz uma pesquisa, eu estava lendo hoje, dando uma pesquisada para a nossa entrevista, para a nossa conversa. Tem uma previsão aí de mais 625 mil casos de câncer no geral. É uma notícia terrível essa, né, doutora? Assim, a gente fica um pouco assustado às vezes com os números, né? E a gente fica também se questionando se realmente a incidência de câncer está aumentando ou se é o diagnóstico que está aumentando, porque é muito comum ouvir falar que o câncer é uma doença da modernidade, que é de agora, mas assim, existem relatos de câncer até nas múmias, né? Então, assim, múmias com câncer de mama, isso é um pouco até assustador a gente pensar nessa possibilidade. Não sei se às vezes é pela questão do rastreio, se é pela questão do acesso à informação, que eu acho que é a principal arma que a gente tem. E é esse o intuito que a gente tem feito, né? O encontro com especialistas, as lives, é informar as pessoas para não deixar isso passar, né? Porque às vezes, assim, eu não sei se antigamente as pessoas tinham tanto acesso à informação como tem hoje, e se não é por isso que a gente está detectando mais. Uhum. Doutora Natália, a nossa live continua à disposição da senhora para as suas considerações finais. Eu só queria agradecer a todo mundo que participou aqui com a gente, dizer para vocês ficarem atentos, porque o hospital está com um programa de fazer outras lives, né, com outros Com especialistas também para certeza. falarem das outras áreas, isso é muito importante. E espero que tenham entendido direitinho aí o recado que a gente quis passar, que, né, não é para assustar, é para informar vocês e orientar melhor de quando ir, quando não ir, aonde ir, quem procurar, porque às vezes as pessoas ficam meio perdidas mesmo, né? Sem saber direito o que fazer. Muito obrigado pela presença da senhora em nossa live de hoje e tenho certeza que as suas informações são de grande valia para todos que nos acompanharam. E tenho certeza que logo, logo vamos procurá-la novamente para mais informações, que é um assunto deveras muito importante. Muito obrigado, doutora Muito Natália. obrigada. E obrigado a todos que nos acompanharam nesta live. Boa noite. Que agradeço também. Obrigada, Orley. Até mais, então. É. Tchau, tchau, pessoal.